Olá, Joana, tudo bem com você? Aqui é a professora Carol. Hoje nós iremos trabalhar a história da música através dos instrumentos musicais no Egito Antigo. Vamos lá? Bem, os egípcios, eles amavam música bem antes da invenção de qualquer instrumento musical, quando ainda só sabiam bater com as mãos ao ritmo da voz. Com o decorrer dos séculos, passaram a contar com instrumentos musicais variados e bem desenvolvidos. Essa ilustração que eu trouxe para você mostra, por exemplo, um grupo de jovens mulheres com seus respectivos instrumentos: uma harpa, uma laude, uma flauta dupla e uma lira. Bom, nós iremos trabalhar 4 instrumentos hoje: a harpa, a flauta, o crôtalo, que é o que a gente conhece hoje como castanhola ou matraca, que a gente pega e bate assim na mãozinha, e o sistro, que é a que a gente conhece hoje como chocalho, que a gente brinca desde bebezinha. Bem, a harpa e a flauta são 2 instrumentos musicais que surgiram na época das pirâmides e podiam associar a voz e as palmas. A harpa é um dos instrumentos mais antigos musicais do mundo, idealizados a partir de arcos de caça. Seu nome egípcio era Benet. Nesse período, eram os únicos instrumentos musicais de cordas existentes no Egito. Consistia numa caixa sonora unida de haste, curva circundada por 2 presilhas, uma para cada corda. As cordas se estendiam entre as suas presilhas e uma barra de suporte que ficava em contato com a caixa de som. Quando as presilhas eram giradas, a tensão e, consequentemente, a afinação da corda atada mudava, igual como acontece no violão, que a gente viu na aula passada, que quando a gente aperta a presilha, muda a sonoridade da corda. A maioria dessas harpas, elas eram curvas e tinham menos de 12 cordas, e algumas chegavam a ter apenas 3. Ao lado, a gente está vendo uma harpa aí de madeira, que é do período novo, conservado lá no Museu Britânico de Londres. É a harpa mais antiga que a gente conhece hoje. As harpas triangulares, que a gente conhece mais hoje que toca, elas vão surgir numa época posterior, vindas lá da Ásia, e é feita de um material um pouco diferente, é ébano, ouro ou prata. Bom, o nosso próximo instrumento é a flauta. Normalmente havia de 3 a 5 orifícios para cada dedo. Podiam ter palhetas ou não, e se formados por um único tubo ou por 2 tubos, separados e colocados em um ângulo agudo. No princípio, esses instrumentos eram feitos de cana e bambu, mas evoluíram para tubos manufaturados em bronze. E hoje em dia elas são feitas a maioria de plástico, como aquela que a tia levou para você na aula. Eles podiam ser curtos e tocados na posição horizontal ou alcançar até um comprimento de quase 1 metro, sendo tocados, nesse caso, numa posição vertical um pouco inclinada. Nessa figura acima que a gente vê, ela tem uma flauta, ela está exposta no museu e é uma flauta bem antiga, datada do período do Império Novo. O nosso próximo instrumento é o crótalos. Ele tem esse nome diferente, mas é um instrumento de percussão, assim como o sistro, que a gente vai ver daqui a pouco, e o pandeirinho que a gente conhece hoje. O crótalo, ele era formado por 2 placas iguais, geralmente de marfim ou de madeira, apresentando um formato curvo, como se fossem aspas. Batendo-se essas 2 metades entre si, elas produziam-se um som, que costumava ter um desenho entalhado nessas madeiras, como exemplo mãos, como essa da figura que eu trouxe, ou um relicário ou uma cabeça de mulher de alguma das deusas do período. Bom, o nosso próximo instrumento que a gente vai ver é o sistro. O sistro, ela era uma espécie de chocalho, frequentemente feito de bronze, e cada uma das hastes era frequentemente feita de material diferente e interpretadas como representações dos 4 elementos que formam o mundo vivo, que é a terra, o ar, o fogo e a água.
O cistro, com apenas 3 hastes, como esse que eu trouxe para você ver, ele é datado do período tardio e simbolizavam as 3 estações: a cheia, a semeadura e a colheita. Ao se agitar, o cistro e as peças soltas soavam em conjunto, que é o que acontece com o chocalho. Quando a gente brinca com o chocalho, a gente balança ele, ele faz esse som, essa sonoridade. O cistro é da mesma coisa, só que na época ele era feito de um material um pouco mais diferente. Eu trouxe aqui um chocalho de criança, para a gente ver de madeira, e mais uma imagem de um cistro representando um deus egípcio. Bom, eu vou ficando por aqui, Joana. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar presencialmente com os sons e eu vou levar um pouquinho desses instrumentos para a gente conhecer os sonzinhos que cada um faz.